E apesar de algumas incertezas nos investimentos do agronegócio devido a algumas crises que a gente tem aqui no país, eu trago hoje um FIAGRO, um fundo de investimento do agronegócio, para a gente estudar aqui juntos e você vai entender se faz parte da sua tese de investimento para conseguir ampliar aí o seu leque de escolha para diversificar a sua carteira, porque nada melhor do que uma carteira diversificada onde você vai diminuindo os riscos de perder dinheiro, não é certo? Então, bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. Então o CPTR ele é da Capitânia, que é a mesma gestora que tem o CPTS, que já trabalha com CRIs e é um fundo imobiliário. Então a Capitânia tem o CPTS e o CPTR. CPTR do agronegócio tem 47 ativos na carteira, sendo 36 CRAs. Então ele tem outros ativos ali na carteira, melhorando a diversificação. Teve início em março de 2022 e ele conta com um patrimônio líquido total de 404 milhões, relativamente médio ali, né? Hoje, a cota dele está valendo R$ 8,89, mas o valor justo seria R$ 9,78. Isso mostra um certo desconto quando você vai investir no CPTR, mostrado pelo preço sobre o valor patrimonial. Então, P sobre VP 0,89 indica que a gente tem 11% de desconto quando você compra a cota desse FIAGRO, tá certo? Ele conta hoje com 32 mil cotistas, tem 1.200.000 de liquidez média diária, bastante interessante, fácil de entrar e sair, negociar, as cotas ondulam um pouco, e pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 15,8%. Então, a ideia de trazer é mostrar que ele é um fundo atrativo, talvez, para sua tese de investimento, você vai analisar isso daí, que agora, com a tendência da nossa queda de taxa Selic, a continuação da queda, alguns fundos tendem a ficar menos atrativos. Vamos ver se o CPTR vai acompanhar esse cenário, né? E a ideia do fundo é investir tanto nos CRAs quanto nos FDICs e cotas de outros FIAGROs também, para diversificar a carteira dele e diminuir as chances de risco de inadimplência, tá? Então ele tem essa diversificação bem interessante, onde 87% são CRAs, depois ele tem 7% em CRIs também, ele tem 3% em FDICs e ele tem 2% em FIAGROs e 1% está ali no seu caixa, tá? Então a ideia dele trazer isso é porque a queda da taxa Selic, né, que aconteceu nessa semana, pode beneficiar o fundo da seguinte maneira: estava se esperando uma queda mais forte dessa taxa de juros, para 9% até o final do ano. Só que agora as novas perspectivas são para 9,75%. Como o fundo tem um grande 73% do fundo está atrelado da carteira, né, está atrelado ao CDI, que acompanha a taxa Selic. Então, se a Selic permanece um pouquinho mais elevada por mais tempo, a rentabilidade, o carrego do fundo se torna mais rentável e quem é investidor consegue receber mais dividendos, está similar ao que aconteceu ali nos anos de 2023 e 2022 nos fundos imobiliários de CRI. Essa é a atratividade da alta taxa de juros, tá? Ele tem também um pouquinho de IPCA na carteira, 24%, ele tem um pouquinho de renda variável ali também, 2%, que está associado diretamente com o outro FIAGRO, né? E o seu caixa ali também permanece intacto, tá certo? Então é o seguinte, a ideia do gestor também é fazer visitas constantes nos clientes, tá? Então ele faz essas visitas nos clientes para analisar o crédito periodicamente. Então ele vai nas regiões, vê como que está o plantio, como que está a produção, como que está o escoamento, e com isso ele informa para a gente que o fundo permanece saudável com 100% dos ativos adimplentes, então 100% pagos, não tem inadimplência, não tem recuperação judicial, a carteira não tem ativos que estão em recuperação judicial. Isso faz, nesse cenário importante, um fundo, em tese, financeiramente bem saudável, né? O que a gente mais pode dizer aqui, que ele possui também uma diversificação interessante, regional, né? Mais ali para São Paulo, Mato Grosso e um pouquinho ali de Mato Grosso do Sul também, tem Minas Gerais e outros estados. E ele conta também com aquela questão que estava se esperando na região do Mato Grosso, a quebra de safra, uma produção menor em 20%, o que não aconteceu.
e isso permaneceu os ativos do fundo de uma forma bem mais saudável também, tá? Para a gente entender, então, quais são a exposição dessa carteira, qual que é a diversificação dos CRAs que ele tem, eu trago aqui que a maior parte, 19% da carteira dele está em distribuidores e revendas de insumos. Depois ele tem açúcar e etanol também, que está com uma atratividade bem interessante nesse ano. Depois ele tem ali as cooperativas, depois a agroindústria, energia térmica, e assim ele vai diversificando a sua carteira até ter biodiesel e cotas de outro fiagro aí, tá certo? E o maior cliente ou o maior devedor desta carteira dele é o Combio, né, que é uma empresa que produz energia renovável para outras empresas. E eles possuem 7% de peso na carteira do Fiagro CPTR, tá certo? Depois a gente tem com maior propensão também a AgroGalaxy, que é uma empresa de tecnologia do agronegócio também bastante forte no mercado, e assim ele vai diversificando. O interessante é que, apesar dele ter dois devedores em maior porcentagem, o resto ali está bem diversificado, né? Então, isso permite com que, se caso alguma coisa aconteça, o fundo é impactado de uma maneira menor quando a gente compara outros. Exemplo aí do Vegia, por exemplo, e outros que eu trouxe aqui, o IACR também, que foi bastante impactado, né? Então, o Fiagro que ele tem na carteira dele, o único é o BBGO, que é o do Banco do Brasil Agro, tá? Tem vídeo dele aqui, vou deixar para você assistir, você vai entender como é que funciona esse Fiagro que está dentro do CPTR. Mas é uma pequena porcentagem, 2,2%. Depois a gente tem os outros ali tomando 7,2%, que é a Combio, e a AgroGalaxy com 7%, tá? Taxa de aquisição alta, viu, pessoal? Então, ele tem um IPCA mais 8, comprou, né, um IPCA mais 8, e hoje está IPCA mais 8,27. Então, isso é uma taxa de juros bastante agressiva para o devedor. Então, por isso que o fundo capta mais dinheiro e consegue ali repassar um dividend yield mais atrativo, tá? Quando a gente vai entender essa carteira dele na DRE, a gente percebe que ele consegue ganhar dinheiro, tanto recebendo os juros dos CRAs, né, ou seja, que ele recebeu ali 4,4 milhões, e tanto pelos ganhos nas vendas dos CRAs. Então ele compra e vende esses ativos, CRAs e FDICs, ele consegue também rentabilizar ali 29 mil reais, e claro que isso é variável dependendo das movimentações que ele faz, né? E também ele tem as aplicações em caixa que tem uma certa rentabilidade. Tirando os descontos, taxa de performance, que às vezes tem, às vezes não, as taxas de emolumentos e todas as outras taxas, o fundo ali ele consegue pagar aí um dividendo em média de 10 centavos, que foi praticamente o último que ele pagou do mês de março, que está aqui na divulgação, tá? Então, em relação aos dividendos, ele começou lá atrás com uma distribuição mais agressiva de dividendos. Então, ele estava distribuindo em média 18 centavos, depois foi caindo para 10 centavos aqui na sua última distribuição, entre 11 e 10 centavos. Só que quando a gente olha mais longínquamente, né, assim, de 2022, 2023, 2024, a gente vê que talvez o fundo consiga pagar de forma crescente os seus dividendos anuais, né? Então ele começou com 96 centavos, depois foi para 1,55 no ano passado, agora ele já pagou 44 centavos. Se ele continuar pagando 10 centavos, ainda falta 8 meses para o ano acabar, vai distribuir 80 centavos, daria uma soma total de R$ 1,24, ficaria abaixo de 2023. Mas isso aqui é só uma projeção totalmente aleatória que eu estou fazendo da minha cabeça, se ele continuasse pagando os mesmos dividendos, né? A gente espera que ele pague um pouquinho mais para poder ali pagar cada ano um pouquinho mais, né? Se a gente analisa, então, o CPTR com outros FIAGs para ver a rentabilidade, a gente vê que nos últimos 2 anos, analisando o SNEG 11, o KNCA, o RURA 11 e o XPCA com o CPTR, a gente observa que quem está na frente nos últimos 2 anos, que é a data de início do CPTR, foi o SNEG 11, tá? Com uma rentabilidade de 26%, o KNCA logo atrás com 22%, depois o RURA com 17%, aí o CPTR com 13,4%, depois o XPCA com 8,03%. Lembrando que todos esses fiagros que estão citados aqui tem na carteira do canal. Já ia falar que tem na carteira do canal, mas não.
tem nos nossos vídeos aqui no canal, tá? Tem uma playlist só de Fiagro, você pode clicar e ver todos esses que eu citei para ver se faz parte da sua tese de investimento. Quando a gente analisa a questão do risco-retorno, né? Se eu tenho um bom retorno com um elevado risco, a gente percebe que o ativo que dá mais retorno, porém tem menos risco, de acordo com o gráfico aqui, é o SNEG 11. Depois a gente tem em segundo lugar o KNCA. Depois, se quer um pouco mais de risco, você vai ter que ir por Rura 11, que ele tem um retorno ok, abaixo do SNEG e acima do KNCA, porém ele tem um risco mais elevado. O XPCA está com uma rentabilidade mais baixa e o CPTR está ali entre o... Aqui, teoricamente, eu colocaria ele em quarto lugar, mas isso aqui é um pormenor. Entendo os investimentos do agronegócio diferente. A gente tem que analisar mais a carteira do Fiagro, que está 100% adimplente, são bons devedores e é um fundo que está saudável financeiramente, né? Não tem nenhuma treta acontecendo, tá? Performance, como que tá? Se a gente vê o acumulado do ano, né? A gente tem uma queda ali de 3,7% no valor da sua cota, hoje custando R$ 8,70. Geralmente os Fiagros, de forma geral, têm caído um pouquinho esse ano devido a todas as questões da crise do agronegócio e quebra de safra, mas não adianta a gente classificar todos os fundos que estão nos Fiagros que são ruins, né? Então a gente tem que filtrar aqueles que não têm inadimplência com os que têm inadimplência para ver a segurança dos nossos investimentos. Se você gostou do CPTR e vai investir nele, você vai pagar ali R$ 8,70 para ele te dar 10 centavos de dividendos. Isso dá 1,14 por mês, que ganha aí agora da nossa nova taxa Selic, tá? Então é um fundo para bater aí a nossa taxa de juros, que é interessante, né? A gente investir para sempre ganhar mais, tá? PVP 0,89 e esse foi o CPTR 11. Se você ficou feliz com as informações que eu deixei aqui pra gente no vídeo, você vai deixar o like para mim, se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? Ativando o sininho, porque aí você vai receber os vídeos na sua mão quando eu os fizer e colocá-los no YouTube. E comenta aqui para mim se você tem o CPTR na sua carteira, tá? O que você acha desse Fiagro? Me conta aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em ler e responder, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui e te vejo no próximo. Até mais.